Mateus capítulo 6, do verso 9 até o 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os discípulos de Jesus questionaram Jesus para ensiná-los a orar. Ele disse: João ensinou seus discípulos a orar, mas nós não sabemos como orar. E é interessante, né? Já pensou uma coisa tão óbvia que é a oração? Discípulos de Jesus, que Jesus estava listando um exército para transformar o mundo, para mudar o mundo, não sabiam orar. Então você que não sabe orar, diz: poxa, eu não sei orar. Então você está igual aos discípulos de Jesus, né? E João, já desde cedo, já ensinava os discípulos a orar. E os discípulos deles oravam e oravam bem. Jesus foi questionado: ensina-nos a orar. E a oração que Jesus nos ensinou, que ensinou os discípulos, foi exatamente essa: o Pai Nosso. A oração mais famosas do mundo. Em qualquer lugar do mundo alguém, vamos orar o Pai Nosso, né? Às vezes as pessoas não são da mesma ideologia, da mesma igreja, mas o Pai Nosso todo mundo dá a mão e ora, né? A oração neutra, a oração que não fere um, não fere outro, é a oração de Jesus. Mas eu não queria falar propriamente da oração nessa noite, eu queria falar sobre a vida da oração. Essa oração ela é dividida em 3 partes. Uma parte que eu vejo como a parte dos céus, a instalação do reino de Deus, né? A parte da terra e a parte que atribui-se, a conclusão que atribui-se toda a glória e toda a honra àquele que vive para sempre. Agora, a gente poucas vezes para analisar a oração de Jesus. E nessa noite nós gostaríamos de analisar a oração de Jesus. Ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Repita comigo. É o índice, é o princípio da oração dele, falar ao Pai. O Pai é o início, o Pai é o princípio, o Pai é quem manda, o Pai é quem determina. A figura do Pai é a figura daquele que tudo pode, é a figura daquele que libera. Você já viu em casa, quem tem pai e mãe, que às vezes o filho quer ir para algum lugar e a mãe deixa, mas tem lugar que a mãe diz: ó, isso é com o teu pai, né? Eu cansei de resolver isso, né, quando era criança, e hoje é a mesma coisa em casa. Tem coisa que minha esposa resolve, mas tem coisa que fala: isso é com o teu pai. Ou seja, é uma esfera mais alta, né? Vai falar com ele, se ele deixar, tá tudo bem, se não deixar, não vai. E Jesus transferiu essa responsabilidade da nossa oração, dizendo: você vai ao Pai. Você vai chegar e vai falar com ele, vai colocar o coração diante dele. Pai nosso que estás no céu. Essa palavra, o Davi, quando bem diferente em relação aos demais homens que viveram no Velho Testamento, teve uma liberdade, chamando de o pai de papai, né? Uma intimidade, que até no Velho Testamento não era usada essa expressão Abba Pai, né? O paizinho, de uma forma carinhosa. Mas ele atribuía, ele ia ao Pai. E Jesus, quando realizava os seus milagres e as suas orações, não era diferente. Jesus também ia ao Pai. Quando ele ora pedindo a ressurreição de Lázaro, naquela oração que ele faz, ele para, né, manda tirar a pedra, e ele olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. João 11:41. Ele vai ao Pai e ele presencia, mostra para todos que ele está orando no nome do Pai, e o Pai vai derramar aquele milagre sobre aquele lugar. Então, queridos, quando Jesus ensina-nos a orar, ele nos mostra que tem um princípio, que tem um começo, que a oração tem um início, que a oração tem um começo. Quando você vai a uma autoridade, vai pedir alguma coisa, alguma autoridade, se ela liberar, está liberado. Mas se não liberar, às vezes tem outro que diz: eu não posso fazer nada. Vai ao prefeito,
vai ao deputado, vai ao governador, vai ao presidente da república. Se disser quem sou eu, há uma autoridade. O Pai é a nossa autoridade. O Pai é aquele que está acima de tudo. O Pai é o que tem o controle dos céus e da terra. Se Ele disser sim, está dito. Agora se Ele disser não, é não. E nós temos que aprender a entender isso e saber que Ele trabalha. A última palavra é do Pai, meu irmão. Então, entenda isso. E que essa mensagem da oração de Jesus faça parte da tua vida. A segunda coisa que ele fala na oração é: santificado seja o teu nome. Repita comigo. Ele está santificando o nome de Deus. O nome de Deus não é qualquer nome. O nome de Deus é santo. Hoje a gente está vendo na televisão, né, as chacotas, o humor. Muito crente rindo lá, né? Vendo os programas que aparecem lá, tirando sarro. Pode tirar sarro dos irmãos, pode tirar sarro do pastor, mas está usando o nome de Deus em vão. O Velho Testamento era bem claro, dizendo: não tomarás o nome do teu Deus em vão. O nome de Deus era impronunciável. Sabe o que é isso? Era impronunciável. Não tinha vogal, era só consoante, que era para ninguém pronunciar. O sacerdote tentava pronunciar com um som parecido com o Yahvé uma vez no ano. E para isso ele tinha que santificar muitos dias, tinha que separar muitos dias para entrar no Santo dos Santos, para poder pronunciar o nome de Deus. Foi quando Jesus morreu na cruz e rasgou o véu que separava o Santo do Santíssimo. E ali então houve uma liberdade, né, que foi quebrada. E houve uma liberdade para que você chegasse com mais intimidade do Pai. Mas o nome de Deus é santo. Quando você lê as passagens da Bíblia, você vê a manifestação dos anjos. O que os anjos estão falando? Quando os homens de Deus tiveram visão, vendo os céus, o que eles relatavam que os anjos estavam falando? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o teu nome, Ele é santo para sempre. A santidade de Deus é alguma coisa que sempre esteve presente, irmãos. E nós, quando temos um encontro com o poder de Deus, a gente sente que é santidade. Quando você tem um encontro com o poder de Deus, você vê que a tua carne não aguenta. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando o ministério, eu fiz um período de consagração, de jejum e oração. Me tranquei num lugar, sozinho, e fiquei ali por 3 dias. E numa daquelas noites, alguma coisa aconteceu diferente. Eu orava e de repente eu tive um encontro muito forte. A verdade, tudo que eu me lembro é que se aquilo continuasse, que minha carne parecia que ia quebrar. Parece que ele ia ser esmagada de tão forte que era aquela presença que estava ali. E eu chorava e ria ao mesmo tempo, né? E não era de dor nem era de tristeza. Era de uma profunda paz, de uma profunda alegria que eu estava sentindo. E eu senti que alguma coisa vinha na minha vida naquele momento que eu não podia suportar. E eu me lembro que eu pedi para Deus: para, porque eu não aguento. E eu falei algumas vezes: para, porque eu não aguento isso que está vindo sobre mim. Aquilo, irmãos, é um pouco do que é a santidade de Deus. Esse corpo mortal, ele não suporta, ele não aguenta ficar em contato com a santidade de Deus. E o nome de Deus, ele é santo. É um nome para ser exaltado, bendito. Quando você vai orar, você pratica a santidade de Deus no nome dele. Você vai orar e vai dizer: Senhor, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. A Bíblia diz lá em Isaías que Isaías teve um encontro com o Senhor e ele dizia: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Imagine, já pensou? O batente tremia. O templo ficou cheio de fumaça. E então o profeta gritou, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você poderia perguntar: mas ele não era um profeta? Era, e era o profeta maior. O cara naqueles dias era Isaías. Ele entrava e saía da presença do rei. Ele era o líder religioso da época. Ele era o profeta de Deus.
E você reparou quando ele gritou o que ele disse? Ai de mim, estou morrendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. O que é isso? Será que ele falava de propósito? Os seus lábios eram impuros de propósito? Será que ele era imundo de propósito? Não, porque ele não tinha tido um contato, ele não tinha tido uma entrega, ele não tinha tido um encontro forte com a presença de Deus, sobrenatural com Deus. Porque quando você tem esse encontro, a ideia que você tem, o sentimento que você tem é que tua carne não vai aguentar, que tua carne vai quebrar, vai ser destruída pelo um poder sobrenatural que não consegue acessar o teu organismo humano. Por isso que Isaías gritou: ai, eu estou morrendo, para! Eu sou pecador, porque tudo que você vê num momento como esse é o quanto que você é pecador. Você reconhece com muita facilidade no momento desse o quanto você é sujo, o quanto é imundo, o quanto você fala coisas que não devia de falar, o quanto você pensa coisas que não devia de pensar, o quanto você age com ações, fazendo coisas que você não deveria de fazer, porque você está diante de Deus. Esse é o momento, irmãos, que o pecador se arrepende. Esse é o momento que qualquer pessoa da face da terra, quando tem esse encontro com Deus, tem a sua vida transformada, porque ele reconhece quem ele é. Não é fachada, não é olhos apenas, lágrimas nos olhos, mas é o coração que é moído pelo poder e pela graça de Deus. E Jesus disse: o nome do Senhor é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, porque o teu nome é santo. Meu irmão, o nome de Deus está presente neste lugar, o nome de Deus está presente na igreja do Senhor. Por isso nós temos santidade, somos santificados através do nome e da presença dele na nossa vida. Aleluia. A terceira frase que ele diz: venha o teu reino. Repita comigo: venha o teu reino. Ele está chamando a presença do reino. Ali havia na história o reinado onde eles passaram pelo Egito, o povo de Israel. Depois formaram o reino de Israel. Foram tomados pelo reino dos assírios, pelos reinos babilônicos, pelo reinado grego. Estavam sob a influência do reinado romano. E Jesus trouxe o seu reino exatamente naquele período. Até ali o reino de Deus, o reino sobrenatural do Senhor, não tinha sido instalado. Por isso que esperavam Jesus como um libertador político. Esperavam Jesus um político, um homem de guerra, um homem que faria diferença para libertar do Império Romano. E foi uma frustração muito grande para Judas e companhia, quando descobriu que o reino de Jesus não era da terra, que o reino dele era celestiais, que o reino dele era diferente. Quando alguém foi consultar e ver o que Jesus fazia, e ele diz: vai, olha e vê e sai falando que os enfermos são curados, que as pessoas têm os seus pecados perdoados, que existe milagre neste lugar. E o reino de Cristo, durante os 3 anos que estabeleceu através da pessoa de Jesus, foram milagres, foram transformações, foram perdão de pecados, foram uma nova vida, como ele propôs para Nicodemos, para a mulher samaritana. Foi a quantidade de milagres que aconteceram: cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, mãos se estendendo, coxos andando, mortos ressuscitando. O que era? Era o poder sobrenatural dos céus que estava na pessoa de Cristo, instalando o reino na terra. Ou seja, o reino na terra estava sendo marcado pelo reino celestial, pelo reino sobrenatural. E a terra nunca mais seria a mesma a partir daquele momento, porque o reino de Deus estava sendo colocado. E ele ensinou os discípulos: chame o reino de Deus, chame o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, irmãos. Mas às vezes é bom chamar, às vezes é bom dizer: venha sobre nós, traz o teu reino sobre a minha vida, traz o teu reino sobre a minha casa. Quantas casas que tem aqui que o reino de Deus não faz parte? Quantas casas estão aqui que Deus não reina? Quantas empresas estão aqui reunidas que Deus não reina? Quantos corações que estão aqui que Deus não reina? Que o reino de Deus está do lado de fora. Você acha que se o reino de Deus estivesse sobre essa cidade estaria como está?
Você acha que o nosso estado estaria debaixo de sangue como está? O nosso Brasil estaria debaixo de corrupção como está? Se o reino de Deus tivesse tal influência? Não. O reino de Deus está aqui. Mas ele não está ainda estabelecido com tanta influência como deveria de estar. As pessoas deveriam de estar sendo transformadas, tendo as suas vidas transformadas, de estar reconhecendo os seus pecados. Sabe, o valor financeiro, ele não deveria ser um Deus na vida de tantas pessoas como ele é. Ele é importante, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa dele no dia a dia, a gente tem que trabalhar, tem que ralar para ter. Mas sabe, ele não deveria ser o nosso Deus. Ele é um Deus na vida de muita gente. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz a palavra de Deus, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. É justiça. Onde está a justiça nesse mundo? Não tem. Não tem justiça. Todos nós sabemos que esse país é um país de injustos, de leis injustas, de leis fracas, sem governo, sem liderança. O reino de Deus é um reino que tem justiça, que tem santidade, que tem retidão. O reino de Deus é um reino que tem paz. Cadê a paz, meu irmão? Será que está na balada? Será que paz está agora? Oh, vai ter jogo da seleção. A seleção vai ganhar a Copa. Será que isso vai trazer paz para alguém? Não vai, pode ter certeza. Não vai ter certeza. Não vai trazer paz. Vai continuar a mesma coisa. A paz só Jesus pode trazer. A paz só Jesus pode entrar no nosso coração e transformar. A paz que Ele tem, o mundo não tem. A paz que Ele tem não se compra com dinheiro. A paz que Ele dá não é uma paz terrena, é uma paz espiritual. É uma paz que encaixa no nosso espírito, porque está contida no reino dEle. O reino dEle é alegria no Espírito Santo. Às vezes eu vejo as pessoas entrar na igreja tão tristes, né? Hoje meu irmão me abraçou depois de manhã e falou: pô, pastor, entrei aqui sobrecarregado. Entrei aqui pesado, mas agora estou alegre. Deus me visitou. Glória a Deus por isso. Até entendo que as pessoas entram carregadas, porque o mundo é carregado. Os ataques que você recebe todos os dias são muitos. Você passa por humilhação no teu serviço, passa por dificuldade em casa, contendas em casa, na vizinhança, sabe, no caminho, no trânsito, sabe, para chegar aqui é uma luta. Se chove, por mais que tu tenha vontade de vir, nem sempre dá para vir, porque está submersa a cidade. Enfim, é uma série de dificuldades que parece que vem sobre nós e a gente sente aquele peso. Por isso que eu digo, venha do jeito que você está. Jesus disse isso, venha do jeito que você está. Venha cansado, venha oprimido. E Ele disse, eu vos aliviarei. Porque quando você está na presença de Deus, nós temos liberdade. Quando nós chegamos na presença de Deus, o Espírito Santo visita a nossa vida. E o Jesus tira o peso e o fardo sobre os nossos ombros. E lança sobre nós a sua alegria. Por isso quando você sair daqui, você vai sair alegre, amém? Você vai dar um sorriso bem gostoso para a glória de Deus. Você pode dar um sorriso gostoso agora para o teu irmão ao seu lado? Então dá. Mesmo que o irmão esteja sem dente, não tenha vergonha não. Dá aquele sorriso gostoso para ele. E diga, meu irmão, o Espírito Santo vai encher a tua vida de alegria nessa noite. Fala para ele isso. Jesus nos incentiva a buscar o seu reino. Ele diz no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É aquilo que você procura. As demais coisas é aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida. Nós invertemos a ordem. No reino da terra, a primeira coisa, sabe, é o trabalho, é o dinheiro, é o amor, é a diversão, é as minhas necessidades. No reino de Deus não é. No reino de Deus, em primeiro lugar, é a adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o reconhecimento que Ele é Deus.
É o reconhecimento que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele controla a nossa vida, que Ele manda a nossa vida. E as demais coisas que você precisa, o teu trabalho, teu dinheiro, teu sustento, tua prosperidade, tua família, teu namoro, tua mulher, teu marido, teus filhos, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida para a glória de Deus. Você crê nisso? Então, celebre a Deus se você crê, porque é isso que Deus faz. Quando o reino de Deus vem sobre nós, tudo muda. Passamos a ser um cidadão dos céus, cidadão do reino, irmãos. Passamos a ter direito diante de Jesus, de estar assentado à direito dele como cidadão do reino. Isso faz diferença na sua vida. A quarta frase dessa oração, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode falar isso? Seja feita. Você vive isso? Será? Pensa bem, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Está selando isso. Você crê e você quer viver isso? Que Deus faça a vontade dele na tua vida? Amém? Então nessa noite nós vamos separar alguns irmãos que nós vamos mandar lá para a China para evangelizar. Está precisando de missionário lá. Você está pronto? Eita, alguns já disseram, devagar. Mas sabe, Deus não vai fazer uma coisa que você não queira. A gente cresceu às vezes escutando os pastores falando isso, né? Seja feita a tua vontade, então já vão te mandar para algum lugar para pregar o evangelho. Você já vai abandonar tudo e vai embora. Aí você fica morrendo de medo. Mas eu não quero abandonar minha família. Eu não quero deixar minhas coisas. Deus não vai fazer isso com você. Deus é bom. Deus é pai. Ele nos ama. Quando Ele tiver que levar você para algum lugar a fazer a vontade dEle, você vai querer. Ele vai te mostrar que aquilo é o melhor para você. Às vezes a gente não entende. A gente endurece o coração um pouquinho. Ele nos leva por caminho que a gente não entende. Diz, mas não é isso que eu queria. Mas é o jeito que Deus tem para te mostrar. Porque você não entende, você não vê o futuro. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E diz, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade dele seja feita assim na terra no céu, como no céu. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão. E o apóstolo diz, não se amolde, não tome o molde, não tome o padrão deste mundo. Quanta gente, irmãos, a igreja de Cristo hoje, é lamentável, mas a igreja de Cristo hoje, ela está se amoldando ao padrão do mundo. O mundo está fazendo isso, e vamos lá. A gente tem que saber diferenciar as coisas boas e as coisas que trazem consequências. Padrão do mundo, ele diz, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sua mente tem que passar por um processo de transformação, de renovação. Como? Diante da palavra. Quando a palavra é pregada, quando você lê a palavra, quando você deixa Deus falar contigo através da palavra, Deus te revela a palavra e Deus começa a renovar a tua mente para você sair desse padrão mundano e passar a ter um padrão do reino de Deus na tua vida. E aí você passa a ser um cidadão dos céus, com a mente de Deus. Fica mais fácil para Deus comunicar. Fica mais fácil para Deus falar a mesma linguagem. Fica mais fácil para você entender o que Deus está ministrando na tua vida. E Ele diz, para que vocês sejam capazes, depois que você sai do padrão do mundo, depois que você passa por uma renovação na sua mente, através da palavra de Deus, então você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Meu irmão, quando Deus manifesta a vontade dele na sua vida, e você deixa ele fazer porque você passou por um processo de renovação na sua mente, seu coração foi transformado, sua mente foi transformada pela palavra de Deus, você foi lavado pela palavra de Deus, aí você consegue comprovar o que é a vontade de Deus na tua vida. A vontade de Deus, deixa ele falar,
A vontade de Deus não é falha. A vontade de Deus não traz frustração. A vontade de Deus não traz dor. A vontade de Deus não te leva ao caos, nem ao prejuízo emocional, nem psíquico. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita na tua vida. Aleluia. Porque essa é uma porta que Deus abre na tua vida e te coloca. E quando você anda ali, você é abençoado por essa porta. O reino de Deus é a vontade dele, assim na terra como nos céus. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Como é que ele vai fazer isso? Ele que faz, ele que efetua, ele que realiza em você tanto o querer como o realizar de acordo com a boa vontade. Você tem que estar em sintonia. Se você tem a mente do mundo, isso já não funciona. Você está numa outra conexão. Essa palavra é bem fácil. Se você não tiver uma conexão, você não consegue ver a rádio Peniel. Se você não tiver conexão, você não entra na internet, vai ter o saldo do banco. Você não fala com outras pessoas, você está isolado. Então você tem que estar conectado à rede para poder se conectar e falar com outras pessoas. Para você falar com Deus, para você entender a vontade de Deus, para você deixar Deus realizar o reino dele na tua vida, para você ser um cidadão do céu, você tem que estar conectado a este reino. Esse reino tem uma linguagem, esse reino tem um padrão, esse reino tem valores, esse reino tem algo que transforma a nossa vida, esse reino tem sal, esse reino tem luz, esse reino tem libertação, esse reino tem poder, esse reino tem cura, esse reino tem ferramentas poderosas que mudam a vida das pessoas. Por isso que algumas pessoas conseguem marcar, porque elas estão conectadas com o reino de Deus. E aí o Filipenses 2,13, onde Paulo escreveu à igreja de Filipos, diz que Deus efetua em você tanto o querer quanto a realizar de acordo com a sua vontade. Ele pode colocar a vontade dele na sua vida. E você começa a fazer alguma coisa que desemboca naquilo que Deus quer. Por quê? Porque ele está no controle da tua vida. Porque você está conectado com ele. Ele te leva pelo aquele caminho. E quando você vê, você está fazendo a vontade dele. Realizando a vontade dele. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência aqui, né? De fazer alguma coisa e dizer, meu Deus, onde vai dar isso? Misericórdia. Apavorado, né? De repente você chega num lugar e diz, meu Jesus, que milagre de Deus. Que coisa linda ver Deus me trazer até este lugar. Nunca imaginei que poderia sair aqui. Porque você estava conectado com Deus. E Deus colocou em você a vontade, o querer dele. E você realizou aqui na terra aquilo que queria fazer. Ele não vai descer com os anjos para dizer, vamos mexer lá na terra, vamos mexer com os homens, vamos fazer esse teclado, vamos fazer alguém tocar, não. Vamos pôr um robozinho para estar lá atrás, né, Eric? Não. Ele vai usar a tua vida. Ele vai conectar a tua vida. Como homem, como mulher, vai te encher do Espírito Santo, vai te encher da graça dele, vai te encher do amor dele, sabe, você vai ser um ser tomado, sua mente vai ser transformada, seu coração vai sendo transformado, e você consegue ser diferente na tua empresa, na tua vizinhança, na tua casa, no teu trabalho, você começa a ser um ser tomado pela presença de Deus, e pela onde você vai, à direita e à esquerda, você anda debaixo da vontade de Deus, e as pessoas veem que você é uma pessoa diferenciada neste mundo. Por quê? Porque você é um cidadão de Deus. Você é um cidadão da nova Jerusalém de Deus, do reino do Senhor na tua vida. Ele aguarda você pedir, fazer uma ligação. Você tem que ligar, você tem que pedir. Deus muita coisa está esperando. Você já viu que você pediu algumas coisas que foi tão fácil? Tem coisas que não aconteceram na tua vida porque você não pediu. Eu nunca pensei, nunca tive coragem, né? Nunca tive ousadia para pedir isso. Tem gente que é bem ousada, né? Eu já conheci muita gente ousada, que chega e pede mesmo para autoridade, para pessoas, e fala, e daqui a pouco a pessoa consegue. Eu comecei a aprender com essas pessoas. Pô, ele pediu, por que eu não consegui? Porque você não pediu.
Então, se você está conectado com o reino de Deus, você tem liberdade de falar com o teu pai. Você tem liberdade para expor as mínimas coisas. Eu vou dizer que quando eu dobro o meu joelho, meu irmão, eu falo as mínimas coisas com Deus. Eu começo o dia dizendo: Senhor, esse dia eu vou falar. E quem vai falar comigo, eu falo o nome de vocês. Eu vou falar com o João, vou falar com o Marcos, vou falar com o Lucas, vou falar com a Maria. Senhor, me dá palavras para eles. Ensina-me a escutá-los. Senhor, eu vou tratar isso, eu vou na prefeitura, eu vou em tal lugar, eu vou no banco, eu vou comprar um carro. Ó, Senhor, eu vou comprar uma casa, eu vou escrever um livro, eu vou fazer isso. Senhor, vai na frente, me ajuda. Senhor, eu vou pregar em tal igreja. Vai pela estrada, me leva por ali, me ajudando. Porque é meu pai, e eu tenho liberdade de dar meu relatório para ele. E tenho liberdade de colocar minha vida na presença dele. Porque eu quero que a vontade dele se realize, tanto na terra como nos céus. E muitas vezes ele aguarda você falar com ele. Ele espera. Você não falou, não pediu, não conversou, não fez nada. Mateus 18 diz: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Meu irmão, isso mostra o poder do povo de Deus. Isso mostra o poder da igreja. Poucas pessoas conheceram a história do muro de Berlim, quando foi construído um muro e dividir as duas Alemanhas, a ocidental e a oriental. Que coisa triste. Já imaginou o Brasil ser dividido em dois? São Paulo de um lado e o Nordeste do outro. E vocês têm um monte de parentes lá no Nordeste e não tem mais comunicação com eles. E vocês estão acostumados a receber farinha e carne seca deles, eles não podem trazer mais? Trazer aquelas polpas de fruta que tem na Bahia, lá que o pessoal traz pra gente aqui, né? Cupuaçu, umbu, graviola. Não pode trazer mais, tem um muro, está separando. E isso ficar anos na sua vida, perde o contato. Foi isso que aconteceu. Mas a igreja no mundo todo se colocou para orar. O mundo todo começou a orar para que Deus quebrasse aquele muro, para que Deus tirasse aquela separação. Meu irmão, o que aconteceu? Um dia o muro veio abaixo e caiu para a glória de Deus. Sabe, isso é o poder daquilo que você liga na terra, daquilo que é ligado na terra e é ligado no céu. Poderia dar tanto exemplo, esse é um pequeno exemplo que nós estamos dando, de alguma coisa absurda. Imaginar que a oração no mundo todo pode fazer diferença, mas faz. Então creia nisso. Quando você está ligando na terra, está sendo ligado no céu. A tua oração, Deus está confirmando lá, para a glória do nome dEle. Ele diz mais ainda sobre oração, Mateus 7:7. Peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Por quê? Porque tem gente que está procurando e não acha. Ele batam e a porta vai se abrir. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então procure a presença de Deus na tua vida. Procure. Quem procura é porque não está achando. Tem coisa que você procura, revira a casa toda e não acha. Procure a presença de Deus. Onde ela está, procure. Bata na porta do Senhor, insista. Uma hora ela vai abrir. Aquilo que você está procurando, uma hora você vai achar. É isso que ele nos ensina sobre a oração. Não se acomode, não se esconda. Não deixe de buscar, não deixe de falar. Jesus continua ensinando sobre a oração. E aqui termina essa primeira fase da oração, irmãos, que é a parte transcendental, a parte sobrenatural. E ele começa a falar sobre a terra agora. Ele fala: o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Pode repetir comigo? Pão nosso. Ele fala sobre o pão, sobre a comida. Qualquer parte do mundo, irmãos, Jesus usa a linguagem do pão porque o pão está no mundo todo. Não tem lugar que você não vá no mundo que não tenha pão. Pode não ter arroz, pode não ter feijão, pode não ter macarrão, pode não ter pizza, pode não ter carne, pode não ter queijo, mas pão tem. Você encontra pão em todo lugar. Jesus, eu sou o pão da vida. O pão é figura de alimento. O pão é figura de sustento. E ele diz: pão nosso e cada dia nos dá hoje. Ele ensina a agradecer pelo pão.
Quantas pessoas que sentam para comer, não precisa levantar a mão, e não dão um mínimo agradecimento a Deus? Quantas pessoas que sentam para se alimentar e ainda murmuram, só tem isso, é? Só tem isso. Só esse arroz, só esse disco voador aqui, né? O pessoal tem uns nomes que nem eu sei às vezes, né? Esse cachorrão aqui para comer, né? Só tem isso. Pão velho, pão duro, pão amanhecido. A gente reclama. Sabe por quê? Porque a gente tem muito. Que tem muito. Se você vivesse em alguns países que não tem nada, você aprenderia a agradecer a Deus pelo mínimo que tem. Você daria valor pelo mínimo que tem. E Jesus ensina aqui a agradecer pelo pão de cada dia. Entender que o pão é dado. A Bíblia diz no Salmo 127, que enquanto dormimos, Deus prepara o sustento do outro dia. E aí tem gente incrédula que fala, ai, é eu que trabalho, sou eu que ganho dinheiro, meu irmão. Se Deus não desse o sol no outro dia, se Deus não desse a chuva no outro dia, se Deus não desse o ar no outro dia, se houvesse uma quebradeira tremenda na economia, tu não teria emprego. Tu não teria emprego. Mas sou funcionário público, perde o emprego. Se não tem dinheiro, o governo manda você embora também. É fácil. Pastor, eu tenho estabilidade. Estabilidade é só fazer uma lei na calada da noite, acabou. Tu não tem uma estabilidade. Isso é engano. Nós somos sustentados porque Deus nos sustenta. E quando dormimos, Deus está preparando o sustento no outro dia para mim e para você. Então agradeça a Deus pelo que você tem, pelo arroz, pelo feijão, ou seja, pelo pão, pelo ovo, o que vier na tua mesa. Louve ao Senhor e agradeça porque vem dEle. Jesus, quando pega os 5 pães na multiplicação e os 2 peixes, ele olhou para o céu e deu graças, e depois sim, ele partiu os pães para as pessoas. Primeiro ele agradeceu ao Senhor pelo aquilo que ele tinha. Quando você vê Jesus também tomando pão, comendo com os seus discípulos, em Mateus 26, 26, ele faz a mesma coisa, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Você vê em Lucas 24, 30, quando Jesus está no caminho de Emaús, ele faz a mesma coisa, ninguém conhecia, ninguém mais estava vendo que era Jesus. Ele tinha ressuscitado, possivelmente talvez, ou tivesse com uma aparência diferente, ou sem barba, cabelo cortado, alguma coisa, que as pessoas ou estavam com os olhos fechados, não identificaram Jesus. Mas quando ele entrou, e ficou com eles na tenda, para pousar ali, na hora do alimento, diz que ele tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Naquele momento os olhos dele se abriram, porque ele tinha uma marca de identificação na oração. No momento, ele tinha ensinado os discípulos a orar pelo pão. E quando aquele estranho, suposto estranho, colocou as mãos no pão e partiu e deu graças, houve uma identificação. Ele é Jesus. Os olhos se abriram. Ele sumiu. Ele dava graças pelo pão, ele dava graças pela comida e nos ensinou a fazer isso também. Faça a partir de hoje, meu irmão. Faça. Se você não faz, aprenda a ser um costume na tua vida. Não tem dia na minha casa, não tem horário na minha casa, não tem restaurante, não tem lugar, hotel, não tem lugar que eu esteja, que quando eu vou comer alguma coisa eu vou orar, não quero saber quem está presente. Eu falo abertamente, eu vou orar pela comida. E as pessoas que não são cristãs, às vezes, tudo parado ali. Depois, na segunda-feira, elas aprendem. Falam, pastor, faz uma oração aí, né? Quantas vezes você está comendo aí no meio de empresários, no meio de políticos, e diz, eu vou orar. E aí fica tudo meio sem jeito, mas na segunda vez que você vai comer com eles dizem, faz uma oração aí, pastor, agradece pela comida. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa vida isso, irmãos. Sexta frase de Jesus: perdoa nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Essa é moleza, não é? Essa é fácil, vamos pular, essa aí não vou nem falar. Repita comigo: perdoa as nossas dívidas. Agora abra a boca e fala: assim como tenho perdoado aos meus devedores. Meu Deus, quem te deve? Quem te deve? Quem te deve? Você está pronto para perdoar quem te deve?
está numa briga para tirar dinheiro daquela pessoa, está ameaçando, está quase quebrando, né, a pessoa, né? Vai levar para a justiça. Quem te deve? Quem falou mal de você? Vamos mudar, né? Dinheiro é meio pesado. Quem falou mal de você? Quem te caluniou? Ela te deve. Você está pronto para perdoá-la? Quem te traiu? Está doendo lá dentro. Está fervendo. Você está pronto para perdoar essa pessoa nessa noite? Meu irmão, Jesus deixou isso bem claro, que o perdão dele depende do meu perdão aqui na terra. Que ele ministrou na minha vida o primeiro perdão, me perdoando. Mas agora, para o perdão continuar, eu preciso perdoar também quem me deve. Isso é muito difícil. Porque falar é fácil, mas quando você passa por isso dói no coração. Isso dói na alma, até você conseguir liberar perdão. E olhar aquela pessoa e dizer, eu te perdoo, como é difícil. Eu tenho algumas experiências com isso, e uma delas, eu me lembro que há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos, eu comprei um veículo, e depois eu descobri que eu fui enganado. Esse veículo, ele estava alienado, tinha um monte de problemas, enfim, eu perdi esse veículo. E a pessoa disse, não, fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou te dar outro. E aí eu ficava esperando e nada, e por muitas vezes vi um ódio no meu coração. Por muitas vezes crescia um rancor, uma raiva descontrolada. Era aquela história que eu falo, eu estava preso lá, de vez em quando eu ameaçava sair dali. Eu não conseguia perdoar, porque eu olhava, como é que eu vou perdoar? Eu tinha um veículo, eu peguei um dinheiro, dei o meu veículo, sacrifiquei os meus filhos, a minha família, e aí entrei no veículo maior, melhor, e eu descobri que eu fui enganado, e agora não tenho mais nada, nem o velho, nem o novo, e nem o dinheiro, estou andando a pé. E o cara me enrolando, aí crescia um ódio, e quando eu ia falar com ele, eu senti uma voz assim que dizia, pega um pedaço de pau, e se ele não te pagar, quebra a loja dele todinha. É o pastor que vocês têm, né? É o meu lado humano, estou confessando para vocês aqui, né? Eu ouvi essa voz, e um dia eu peguei até um pedaço de pau e pus no carro. Vai comigo aqui agora. Quando ele falar que não tem dinheiro, eu vou sair descendo pontinhos, né? E vou quebrar tudo aquilo ali. Aí quando está no meio do caminho, chegando perto da loja, estava uma outra voz. Que é a voz de Deus, que fala com você também. Você é um pastor. É um mau testemunho. Você tem que perdoar. Que perdoar? Você tem que perdoar. Não vai fazer nada disso. Conversa civilizadamente. Aí eu jogava o pau fora para não ser tentado, né? Jogar isso fora. Aí eu vinha para a igreja orar. E eu começava a orar por todo mundo, mas minha cabeça não saía daquilo ali. E eu escutava uma voz do Senhor que dizia assim, ora por ele. Eu falei, como? Ora por ele e abençoa a vida dele. Eu falei, como? Não posso, Deus. Mas aquilo era tão insistente, que eu chegava e ia orar. E falava, abençoa aquela pessoa lá, você sabe quem é, né? Aí Deus, não é assim. Fala o nome dele. Ah, não, aí não dá. Aí pediu muito. E Deus, fala o nome dele. E aí eu ia e falava, Deus, abençoa. Parece que tinha areia na boca quando tinha que falar o nome dele. Que coisa horrível, que sensação horrível quando você está com ódio de alguém, irmão. Quando você está com raiva de alguém. Quando você deixou a raiva e o ódio dominar o teu coração. Você está tomado, você não consegue falar o nome da pessoa. E eu tinha que falar. E aí no outro dia orar, bom, eu cumpri minha missão, está feita, né? No outro dia, Deus, fala o nome dele e abençoa. Diz que você está abençoando ele. Eu falei, não posso. Isso foram semanas, meses. Deus foi ministrando no meu coração, irmãos. Até que eu conseguia falar com liberdade. E um dia eu encontrei essa pessoa. Quando encontrou, ficou apavorado. Olha, eu nem durmo a noite pensando que eu tenho que te pagar. Aí a tentação veio, mentiroso. Enganador, novamente, né? Eu disse, não, deixa eu te falar uma coisa. Você não me deve mais nada. Não, imagine, eu jamais vou viver em paz com ele. Eu falei, você não me deve mais nada. A partir de hoje, você está perdoado. Esquece
isso não existiu, eu estou passando uma borracha, você não me deve mais nada, meu irmão. Eu virei aquela página na minha vida, Deus me deu graça. Se tem uma das áreas mais abençoadas que eu tenho na vida é isso, é carro que vem na minha mão. As pessoas às vezes não conseguem pagar e dizem, pastor, quer assumir esse carro aí? Gente que não é crente, que nem me conhece. Manda a chave e o documento, só pastor, assume a prestação, não precisa me dar mais nada. Eu falei, mas não quero passar meu nome, não precisa, no Senhor eu confio. Leva o nome até o final aí. Eu convivo com isso há anos, irmãos. Há anos que Deus tem abençoado, tem dado carro para os missionários, para os pastores. Como a gente é abençoado nessa área, porque um dia teve coragem de perdoar, de virar essa página e exercer o perdão. Como Deus te abençoa, quando em alguma área você tem coragem de ter prejuízo, quando em alguma área você tem coragem de abrir mão daquilo ali, do teu direito, dando certo ou não, e perdoando por amor a Cristo. O perdão dele, a graça dele é derramada e manifesta na tua vida, e você colhe fruto a vida toda para a glória de Deus. Por isso que ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar quem te deve, se você não perdoar quem falou de você, se você não perdoar quem te traiu, se você não perdoar quem te humilhou, você não consegue o perdão de Deus, essa é a verdade. Pastor, que mensagem difícil. Por isso que eu falei que era fácil, que eu queria pular, né? Se você quer o perdão de Deus, mas quando você tem o perdão de Deus, vou dizer para você, enquanto você está preso a uma pessoa, você não prospera. Enquanto você está preso a uma pessoa, sua vida espiritual não anda, seu ministério não anda. E quando você está preso a uma pessoa, parece que a tua vida está amarrada emocionalmente. Quando você apaga, perdoa, vira a página e tem coragem de exercer o perdão, há uma libertação. E naquela libertação, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus vem sobre a tua vida. Eu poderia falar sobre tantos assuntos, irmãos, sobre essa área. Fica para outro dia. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Essa também a gente pode pular. Ninguém cai em tentação aqui, cai? Jesus diz, não nos deixe cair em tentação. Por que Jesus falou isso? Será que Jesus caiu em tentação? Não nos deixe cair em tentação. Tentação está toda hora. Até na igreja às vezes está, sabia? Vou na igreja, vi irmãos me escrevendo e falam, pastor, eu vou na igreja, eu vou orar, adorar, quando eu olho não dá, sou tentado. Por isso que eu falo que as irmãs têm que ajudar às vezes, com as vestes que vestem, né? Eu sei que constrange um pouco, mas dependendo como você vem na igreja, né? Com uma mini, com um shortinho pequeno, né? Toda produzida. Tem irmãos que caem em tentação aqui. Como também o contrário. Jesus orou dizendo, não nos deixe cair em tentação. Irmãos, a vida é uma linha tênue. Viver é difícil. Você tem uma caminhada, você embocou na caminhada, sabe, quando você pega aquele caminho, começa a aparecer vários atalhos. São várias tentações. E às vezes você entra numa que você nunca mais volta. Você entra um caminho e pega um caminho que jamais se retorna para aquele que você queria. Outro dia eu estava indo para o sul, faz um tempo. Estava cansado, 6 horas da tarde. Cheguei no Rio Grande do Sul. Não tinha GPS naquele tempo. Estava no mapinha que me falaram e virei à esquerda. Peguei uma rodovia esquerda e andei 75 quilômetros. Eu estava escurecendo, quando eu vi que alguma coisa estava errada. Não tinha uma placa. Por isso que eu falo, cuidado com as placas. Não tinha uma placa que apontasse naquilo que eu estava procurando. Aí eu parei numa rodoviária e perguntei. Aí a Polícia Federal disse para mim, olha, a tua entrada ficou a 75 quilômetros lá atrás. Dali você tem mais 70 para frente ainda. E eu fiquei pensando, meu Deus, que desânimo. Vontade de parar aqui, largar, cansado, 10 horas viajando, entregar os pontos, chega. Vou ter que voltar mais 75 para andar mais 70.
Com 75 eu fui, com 75 eu voltei, são 150. E mais 70 para frente, são 200 e poucos quilômetros. Eu não aguento mais. A vida é assim. Quando você cede à tentação, quando você abre a porta da tua vida para alguma coisa que você não deveria abrir, nem sempre você volta. Você tem uma cultura maldita na cabeça, que é a cultura brasileira. Tudo dá um jeito, a gente arruma, a gente resolve, meu irmão. Você está falando de tentação. Você está falando de alguma coisa que destrói a tua vida. Você está falando de alguma coisa que não tem volta. Você está falando de alguma coisa que não se conserta. Você está falando de alguma coisa que deixa marcas, que nem sempre se resolve. Por isso que Jesus diz: ore a Deus, pedindo, não nos deixe cair em tentação. Vamos correr. Há muitos caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Salmo 119, 29 diz: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me na tua lei. Não sobreveio sobre você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado, além do que você pode suportar. Mas quando forem tentado, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Deus, meu irmão, não te dá tentação acima do que você pode. Ah, pastor, eu não aguentei. Aquela tentação foi um caminhão na minha vida. Não, meu irmão. A tentação que vem sobre você, Deus autorizou porque você pode passar. A tentação que bateu na tua porta, Deus permitiu porque você pode passar. E Ele confia em você. Então creia que da mesma forma que Ele permitiu, Ele diz que Ele é fiel. Deus é fiel para, junto com a tentação, também providenciar um escape na tua vida. Então persista aí, meu irmão. Fica firme, segura, fuja da carne, não enfrente a carne, fuja dela, porque Deus vai preparar um escape na tua vida, também para a glória do Senhor Jesus. Estamos terminando. A última frase, Ele diz: livra-nos do mal. Repita comigo: livra-nos do mal. Tem mal em tudo que é lugar. O mal está nos cercando. Nunca teve tanto mal como tem hoje. Provérbios 16, 17 diz: os retos fazem seus caminhos desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Salmo 139, 2 e 5 diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo eu ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Meu irmão, Deus sabe de tudo, mas peça a Ele para te livrar do mal. Peça a Ele para te cobrir com o teu sangue. Você nunca imagina sair daqui. O que pode estar acontecendo? Ah, pastor, nunca aconteceu nada. Meu irmão, você está debaixo do sangue, Deus está te guardando. Tem gente orando por você. Tem bala perdida toda hora aí. Tem assalto toda hora. Você nunca sabe quando o camarada vai atirar ou não. Você nunca sabe quando um carro perdido vai se governar e vai fazer uma tragédia. Você nunca sabe quando a gente está andando, alguma coisa pode acontecer. Sabe, o mal está em volta. Ore para Deus: Senhor, me preserva, guarde. Eu já vi tantas vezes Deus me livrar. A hora já era para estar mortinha há muito tempo aqui. Eu não tenho 7 vidas, eu tenho umas 30 vidas já, no mínimo, né? Quanto Deus é bom, quanto Deus é misericordioso. Quanta coisa que eu fiz, ou que eu sofri na vida, que eu vi a mão de Deus ali. Misericórdia, Deus, sou o Senhor. Mas ore a Deus: livra-me do mal, Senhor. Sempre faça essa oração, meu irmão. Há muitos anos atrás, a gente orava na igreja às 6 horas da manhã. E num período como esse, de frio, eu tinha uma Kombi velha que nem sempre pegava, né? Eu passei por isso também. Se você passa, aguarde aí que Deus vai dar refrigério um dia, né? E aquele dia, 6 horas da manhã, ela não pegou. E aí eu falei: poxa, está muito frio, vou orar em casa. E fiquei orando em casa. E eu fiquei em casa amanhã.
Eu tinha um muro muito alto. Minha esposa falou assim: aproveita que tu está em casa e coloca o tapete no muro. E eu peguei, eram umas 10 horas da manhã, 9:30 da manhã, fui colocar o tapete no muro, estava batendo sol. E eu reparei, meu filho, o Nê, que é o pastor aqui, era pequenininho, tinha um ano e meio, estava brincando atrás da Kombi, entre o portão. E quando eu estava colocando o tapete, eu tive a impressão que eu vi a Kombi se mover. E eu fiquei parado assim, tirei o olho do tapete e fiquei olhado. E quando eu vi, irmãos, meu coração quase veio na boca. A Kombi começou a descer lentamente. Eu dei um grito, quase caí da escada, pulei, corri. O cara continuou brincando lá, né? Também 1 ano, 2 anos, nem aí, né? E o carro descendo. Quando foi pegar nele, eu segurei a mão e gritei, pedi para minha esposa, ela veio também. Eu entrei dentro do carro. O carro estava desbrecado. O carro ficou, quando eu quis pegar e não pegou, desbrequei o carro. Ele ficou 3 horas parado numa descida, sem se mover. 3 horas, irmãos, sem se mover, sem freio de mão. Eu esqueci, o carro não pegou e deixei. Então era para ter um acidente ali, e de repente, na hora que meu filho estava brincando, foi naquela hora que o carro resolveu descer. Mas Deus é tão bom, porque naquela hora Ele me colocou para o lado de fora também. E eu vi aquele carro descendo, e eu segurei aquele carro, e pudemos travar. Sabe, quando sair de casa, peça a Deus: Senhor, me livra do mal. Senhor, livra a minha família do mal. Sabe, porque o mal está aí em volta, irmãos. E a gente tem que se cobrir com o sangue de Jesus a cada momento, para as artimanhas do nosso inimigo. Concluindo a mensagem, para terminar, a última frase ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 2, verso 5, do 7 a 13, tem uma leitura que descreve a glória de Deus, que descreve a presença de Deus. Ele diz: eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões e de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória e poder para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Foi dessa maneira que Jesus encerrou a sua oração. Depois de pedir pelo pão, pedir pela tentação para livrar do mal, depois de pedir pelo relacionamento com o Pai lá em cima, Ele encerra declarando toda a glória, honra e louvor
Em outras palavras, ele está dizendo: eu, você, nós fomos criados para louvar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um dia nós estaremos diante de um tribunal, onde haverá milhares, milhares, milhões e milhões de anjos e criaturas, que terão que dobrar o seu joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você imagina nesse dia os poderosos que viveram nessa terra, que estão na história: Faraó, Nabucodonosor, os reis do Egito, os Césares romanos, Alexandre Grande, Hitler, Mussolini, homens maus que viveram na nossa época, Bin Laden, assassinos, terroristas, homens que fizeram maldades, pessoas influentes nessa sociedade, nesse mundo, dobrando o joelho diante do nosso Deus e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você consegue imaginar Satanás e seus demônios dobrando o joelho naquele dia e declarando: Jesus Cristo é o Senhor? E a Bíblia diz que milhões e milhares cantavam, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra, o poder e a glória para todos sempre. Meu irmão, você foi criado para adorar a Deus. Jesus terminou a sua oração mostrando que você pode pedir tudo que você necessitar e precisar em nome do Pai, mas termine dando toda a glória, todo o louvor e toda a honra ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque no final de tudo Ele reinará para sempre. No final de tudo Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No final de tudo, todos aqueles que viveram terão que se dobrar e confessar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar nessa noite. Todos aqueles que querem oração, irmãos, de uma maneira Deus falou com você nessa palavra. Santidade na tua vida. Está faltando santidade na tua vida? Você quer tomar uma posição de buscar santidade a partir de hoje na tua vida? Então sai do teu lugar, vem aqui para frente. Perdão na tua vida, dificuldade de perdoar, coração duro, amarrado num monte de áreas na vida que não vai. Vem para frente, em nome de Jesus. Você não tem relacionamento com Deus, não consegue orar, não tem tempo para Deus, não agradece nem pelo alimento, não reconhece que Ele é o Senhor da tua vida. Vem para frente, em nome de Jesus. Quantas pessoas que foram atingidas pelo mal, que o mal está te assediando constantemente. É noite de libertação, é noite de Deus colocar as mãos sobre a tua vida, é noite de Deus tocar poderosamente, sabe, e trazer uma restauração verdadeira. Aleluia. Talvez pessoas que estão aqui, que não entregaram a sua vida para Jesus, que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador ainda. Meu irmão, quem vai dobrar o joelho e confessar são aqueles que não creram. Os que creram aqui nessa terra vão estar apenas participando e presenciando. Não vão dobrar o joelho, porque eles já declararam aqui na terra que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles que dobraram os joelhos, eles vão confessar com a língua, mas não há mais salvação para eles, estão perdidos. Por isso você que está aqui nessa noite, que não entregou oficialmente sua vida para Jesus, quer entregar, vem para frente também. Abre o teu coração agora e deixa Jesus entrar na tua vida. Reconhece nessa noite que Ele é o Senhor. Reconheça que Ele é o Salvador. Reconheça que Ele é aquele que pode transformar e mudar a tua vida e perdoar teus pecados. Sai do teu lugar também e fica aqui, nós vamos orar por todo mundo. Pastor Humberto vai cantar um louvor nesse momento. Eu queria que a igreja estivesse na presença de Deus, irmãos. Sabe que o poder de Deus está aqui.
O reino de Deus está aqui. Sabe, vamos chamar a presença do reino na nossa vida. Vamos chamar a presença de Deus neste lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Que o teu reino venha, que o teu reino venha nesse lugar. Aleluia. Que o teu reino toque a nossa casa. Que o teu reino toque a nossa ferida. Que o teu reino nos perdoe agora, Deus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino vem. Aleluia. Teu reino Oh, vem teu reino, Deus, sobre este lugar. Vem a presença do teu Espírito sobre essa casa. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino vem. Chame a presença de Deus. Vem o teu reino sobre este lugar. Vem o teu reino sobre esta casa. Vem o teu reino sobre este lugar. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Adore, chame. Os pastores, missionários, vem orar. Líderes, vem orar. Oh, meu Deus. Vem o teu reino. Vem a tua presença. Pois teu é o reino, Vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem o teu reino. para sempre. Oh, Amém. vem a tua presença. Vem a tua presença, Deus. Vem a tua presença. Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder. Vem o teu reino. Agora Vem o teu reino, Deus. amém. Pois teu é o reino, teu é o poder. Venha. Vem teu reino, Deus. Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Vem o teu reino, vem o teu reino. Teu é o reino, teu é o poder Vem o teu reino, e Deus. tua Vem o teu é a reino, vem o teu glória reino. para sempre. Oh, meu Deus. Amém. Na terra como Vem o teu reino sobre essas vidas. céu. Vem o teu reino. Vem a presença do teu Espírito Santo. Vem
Vem a presença do teu Espírito Santo, Deus. Como nos céus, teu reino vem, teu reino vem. Vem, presença do teu reino, presença do teu reino neste lugar, Deus. Teu reino, Reino que cura, reino que restaura, reino que perdoa, reino de Deus que salva. teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, sempre, sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, glória. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com a sua glória. Oh, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Levante suas mãos, levante sua voz. Vamos, vem nesse lugar, Senhor. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com a sua glória. Aleluia, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Oh Deus, que o teu reino esteja, Senhor, sobre a nossa vida. Que esta oração que o Senhor ensinou aos teus discípulos, nós não venhamos apenas a fazê-la, mas venhamos a vivê-la, Deus. Venhamos a viver a oração do Pai Nosso a cada dia, Senhor. A cada parte desta oração, possamos vivê-la na nossa vida diária, Senhor. Possamos, Senhor, ó Deus, a cada dia se aproximar mais da tua santidade, da tua paternidade, da tua glória, Senhor, da tua honra, do teu louvor. Que o Senhor guarde esse povo, que o Senhor abençoe esse povo, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor os livre de tentação, que o Senhor os livre do mal, Senhor, que o Senhor os guarde poderosamente na face da terra. Nós os abençoamos, Pai, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido.